põe aí para Dudi entrar. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o empoderamento feminino na área de tecnologia, principalmente, né, área que a gente atua e que a gente tem visto poucas mulheres, né, e as que têm com um pouquinho mais de dificuldade. Estou esperando aqui a Ana Flávia, que é a nossa convidada de hoje. E nós vamos estar conversando um pouquinho, falando dessa nossa experiência. Já chegou aí, Ana, solicita, estou te esperando. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, já. Oi, Acho que agora Ana. sim. Oi, Renata. E aí, como é que você está? Como é que Tô está essa, bem. essa quarentena? Menina, a gente tem que se reinventar um pouco, porque as aulas continuam, né? As Sim, aulas na estou faculdade. trabalhando normal. Normalmente, acho que pelo contrário, nunca trabalhei tanto, porque Justamente. a gente tem que pensar em todos os meios de comunicação com os alunos e fica essa responsabilidade, né? Fica. Eu falo assim que hoje a gente tinha já um ritmo, né? De preparava a aula, ia para a sala, conversava, ali, interagia com os alunos, né? E tinha um planejamento. O planejamento teve que mudar para o virtual, né? Porque agora a gente está dando aula em tempo real, né? Tempo real, é. Eu entro no mesmo horário e saio do mesmo horário da sala como se estivesse na faculdade. E eu tive que adaptar alguns planejamentos, algumas dinâmicas da aula, né? O resto, tudo normal. Aqui, e assim, essa diferença de comportamento, porque a aula virtual você exerce um comportamento ali do que o presencial, do que você está em sala. E aí, em sala, você tem um contato mais visual, os alunos, às vezes a gente fala outros assuntos, conversa, né, sobre notícias e tudo mais. Agora, a aula virtual fica aquela questão assim, aqui, conteúdo, matéria, atividade, né, Mas eu projetos. abro, eu tenho aberto um pouquinho de interação com eles, É né? agora, sim, que a gente já está na terceira semana, eu sinto isso mais tranquilo, tanto por parte deles quanto por mim também, que para mim é muita novidade, né? Uhum. Esse modelo de aula. Agora, essa terceira semana, a gente está mais assim, aberto a conversar, tira um tempo Perdeu o para. medo, né? Perdeu o medo, É, perdeu a vergonha, porque porque tem essa dificulta um questão da pouco. vergonha, a gente tá ali, online com os alunos, mas agora já tá bem tranquilo, graças a Deus. Tá muito bom. Pois é. Gente, ó, para quem não conhece, essa é a Ana Flávia. A Ana Flávia foi minha colega de faculdade, né? E assim, nós estudamos algumas disciplinas juntas. E a gente veio aqui hoje conversar um pouquinho sobre o empoderamento feminino, né? Dentro da área da computação, que a gente sabe, né, Ana? São poucas mulheres, né, dentro do nosso curso. Pouquíssimas, pouquíssimas. E hoje a gente também atuando na docência, a gente vê também que a gente tem poucas alunas, né? Poucas alunas, poucas docentes, né, Muito. professoras. Não, eu vou falar, eu não sei aí se você tem colegas, né? Eu sou a única, né? Eu coordeno cursos, são 3 cursos, e todos os docentes são do sexo masculino da área. É aqui Então, também. Eu sou a única professora do sexo feminino no curso aqui de sistemas, né, no São Lucas. então. E então eu quero assim, a gente falar um pouquinho disso, né? Como que foi para você, porque assim, a gente entrou em períodos diferentes, acabou pagando disciplinas, Hum, mas como foi para você assim, da dessa de aluna para docente hoje, essa visão de como o curso ia acontecendo, né? E as meninas, como é que funcionava? né, olhando o meu olhar como docente, há pouco tempo abriu
essa janela assim para olhar para esta situação que é a invisibilidade, não é nem a invisibilidade. Na verdade, não estão nem invisíveis. Essas mulheres não existem, né, na tecnologia. Para elas estarem invisíveis, né, elas não existem. E eu acredito que a gente pode recordar a nossa época de faculdade, nós tínhamos poucas colegas, né, mulheres, no curso mesmo. E me parece que isso era tratado de forma muito natural, enquanto éramos acadêmicas. Era uma situação assim, é uma escolha do homem e pronto, né? As mulheres não querem. Só que quando a gente passa por essa transição de acadêmicas como profissional, tanto como eu atuei no mercado, mas também como docente, aí você começa a enxergar alguns elementos que proporcionou a gente chegar nessa nova realidade, que é não ter a presença feminina em áreas da computação, área da tecnologia, na área enfim, de exatas, né? A gente tem os cursos, por exemplo, de engenharias, que também tem essa falta do público feminino. Então, essa transição da academia como para docente, ela me fez enxergar que temos quais são os elementos que vêm a entender o porquê que as mulheres ainda não ocupam alguns espaços. E quando a gente vai fazer uma pesquisa breve, se você for brevemente na internet, procurar em algumas fontes, a gente vai enxergar que até a década de 80 ainda era um público feminino altíssimo, que escolhiam por cursos de graduação na área de tecnologia. Não, e uma coisa assim que às vezes as pessoas, e a gente vai tendo esse conhecimento depois, né? Com mais contato, participando de alguns eventos e se juntando ao pouco das mulheres que tem dentro da área, né? Mas assim, o que as pessoas não sabem e que às vezes não é dado muito a ênfase dentro da instituição, em algumas disciplinas que dá introdução à computação, à informática, né? É falar das mulheres que tiveram grandes sucessos, né? É, o, antes de Babbage, quem fez os cálculos para Babbage, né? Quem foi que começou a programação, né? Aí vem a Ada Lovelace, agora quem foi descoberta do buraco de ozono, é tudo uma mulher, né? As mulheres têm essa grande capacidade, às vezes não é apostado e até mesmo por imposição de uma sociedade, né, que deveria fazer um outro curso ou uma outra coisa. Tem alguns elementos que eu vejo, eu posso falar um pouco da minha experiência, que quando eu escolhi esse curso, hoje pela manhã, quando eu estava recordando, falei, vamos ter a live à tarde, e comecei a recordar de quando eu escolhi o curso. Porque quando a gente entrou, a época, né, da Ubra, ainda, né, era a Ubra, e o curso era informática, né? O MEC ainda não tinha, pelo menos eu entrei na época da informática, não era sistemas de informação ainda. Acho que eu vou revelar um pouco a minha idade agora. Mas enfim, não tem problema. Eu entrei na época da informática e o MEC ainda não tinha regulamentado os cursos de tecnologia no Brasil, né? Que isso aconteceu aí pelo ano, não vou falar, mas pelo ano aí de 2002, 2003. Ana, eu comecei um pouco, eu acho que diferente. Eu não comecei com processamento de dados, aí depois quando fui para a Ubra, né, era ciências da computação. Sim. Eu ainda passei pela transformação para poder passar para sistemas. Isso, né? Então eu não entrei em sistemas de informação também. Eu entrei em ciências, né, que a gente chamava de ciência da computação, informática, a gente ainda ali tinha algumas disciplinas fortes, né, das ciências da computação. Depois que houve essa reformulação e então se direcionou para sistemas de informação. E hoje eu estava relembrando o que me fez encantar pela questão da tecnologia, por que eu escolhi o curso. E
E foi interessante porque eu me recordo que eu estava no terceiro ano do ensino médio. Meu pai trabalhava, agora ele é aposentado, mas ele trabalhava na prefeitura. E aí, em duas ocasiões, ele falou assim para mim: Nossa, a prefeitura está parada, o sistema parou e nós estamos aguardando o programador vir de Ariquemes para arrumar. E eu achei aquilo assim, gente, como assim? Né? Para um departamento inteiro esperando uma pessoa. E assim, né, adolescente, você fica naquela situação de Já qual olhando profissão o nicho de seguir. mercado, né? Não, e na época, assim, informática era tendência. Quer ganhar dinheiro, faz informática, é a profissão do futuro, né? Tinham essas. O advento da internet, né? Há pouquíssimo tempo, em 95, estava vindo forte, né? Então, computadores pessoais em casa, internet e tudo mais. Então, a informática estava, assim, se expandindo muito no Brasil. E aí, eu achei aquilo muito curioso. Eu falei, meu pai, como assim? E aí, enfim, passou esse dia e quando aconteceu novamente, eu lembro que meu pai chegou pela manhã em casa e falou assim: "Ah, tá tudo parado, ninguém faz mais nada porque o software parou, o sistema parou". E o programador chegou na parte da tarde, na prefeitura, e aí o meu pai foi em casa e falou assim: "Ah, ele tá lá trabalhando". Eu falei: "Pai, eu posso ir?" Porque eu queria ver o que esse cara fazia, que todo mundo ficou esperando por ele. E, Renata, eu cheguei lá e eu me lembro que tinha um rapaz sentado, assim, um computador na frente dele, aquela tela preta. Hoje eu não sei te dizer que linguagem que ele fazia. Eu acredito que era Clipper, né? Porque era a linguagem mais ou menos na época que se trabalhava para esses tipos de sistema. Eu vi uma tela preta e o rapaz digitava alguns códigos e o computador então respondia com mais códigos ainda. E eu falei, gente, esse homem ele conversa com alienígena, só pode. Não, que coisa é essa que esse homem faz? Que eu achei tão interessante. E assim, meu pai na época falou, e ele ganha muito dinheiro, ele veio aqui e ganha muito dinheiro para ficar aí 15 minutos. Eu falei, gente, é essa profissão que eu quero. Essa profissão para mim. Veio aqui resolver um problema, ganha muito dinheiro, né? Afinal de contas, a gente procura sempre uma profissão que vai nos satisfazer pessoal, né? Mas também que nos traga dinheiro. E eu falei, gente, e aí meu pai conversou com ele e falou assim: ah, minha filha ficou interessada e tal. Fala para ela que ela tem que gostar de matemática. Aí eu falei, não, então tá para mim, porque as disciplinas que eu gostava na escola era, né, no ensino médio era matemática. Eu gostava, falei, eu quero alguma coisa na matemática. E aí descobri que na UBRA tinha o curso de informática de ciência da computação, informática aqui em Paraná. E aí foi onde já prestei o vestibular para esse curso e tal, mas quando eu cheguei na sala que você se depara com algoritmos, aí eu falei, gente, isso aqui é coisa de maluco. O que é isso daqui? O que eu tô fazendo aqui, né? Só que uma outra situação que eu reparei, éramos em uma turma de 50 alunos e eu acredito que tinha eu e mais duas meninas. E aí e agora? Aquela turma que você quer formar, aquelas pessoas que você quer manter um contato e fazer um grupo de estudo. Eu falei, eu e mais duas? Poxa, são 50, né? E você vai pela afinidade e tal. Mas, e a gente vai tentando observar o que aconteceu que as mulheres deixaram de escolher um curso como da tecnologia ou da computação, né? Então, eu até dei uma olhada assim em alguns dados rapidamente, que foi a maioria das mulheres, a maioria das matrículas, desculpa, a maioria das matrículas no ensino superior hoje no Brasil, segundo o IBGE, 54% é composto por mulheres, né? 57% no último IBGE em 2016. E aí você pensa, e o curso que a gente, né, eu dando aula aqui em Paraná, a Renata está em Porto Velho, e a gente pensa, cadê as mulheres? Né? Já que nós somos a maioria das matrículas no ensino superior, cadê essas mulheres nos cursos de tecnologia que a gente não presencia mais? Então, e eu faço essa reflexão da época que me encantou tanto a questão da tecnologia e, e hoje, né, que não temos tanta presença de mulheres assim, o que aconteceu nesse período?
O que que na história houve essa queda, né, da entrada de mulheres na tecnologia. Então, tem alguns pontos aí que a gente precisa observar. A questão, por exemplo, eu acredito. Eu acho que a conexão da Flávia tá um pouco oscilando. Mas, assim, o que eu posso falar é que quando a gente entra na faculdade, a gente tem um mundo, né? E se deixando, deixa eu chamar, se deixando intimidar, né? Pelos colegas. E não tem essa necessidade, né? Porque voltou aqui a Flávia. Acho Oi, que acho que a caiu. tecnologia. Caiu. Foi problema de tecnologia. Né? Então, pode concluir a sua fala. Então, é assim, a gente fica se perguntando porque tem alguns elementos que pode contribuir para essa nossa reflexão. Por que que as mulheres estão tão afastadas desse eixo da tecnologia, né? Então, eu vi até há pouco tempo, tem vários blogs, algumas meninas fazendo uma movimentação Sim, sobre a participação, né, de mulheres na nós tecnologia. mesmos da SBC temos, né, esse que encampa e fomenta em todo o país, né, chama-se Meninas Digitais e que em cada lugar eles colocam, né, dá para a gente conversar e começar também a trabalhar aí com as Com meninas certeza. digitais, que é um fomento, né? Que a gente ajuda a inserir e manter elas, porque não basta só ingressar, né? Tem que se manter, que é hoje uma coisa que a gente não tem. Às vezes entra, mas não conclui. E o que está Exato. acontecendo? É o medo das exatas ou é um gap que vem já da formação do ensino médio? Porque a gente sabe que a gente acaba indo para uma área totalmente das exatas, né? E que as pessoas têm medo das exatas, não é só a tecnologia. Se apaixonam pela tecnologia, mas tem um impasse das exatas. E aí, essa questão das exatas, ela vai atribuir alguns elementos, por exemplo, o estigma masculino, né, da área de exatas. A gente tem aí, por exemplo, na área da computação, alguns fatores aí nos permitem observar. Por exemplo, até a década de 80, as mulheres participavam muito da tecnologia, porque os computadores, a gente sabe, ocupavam salas, ocupavam prédios inteiros. Então, quem manuseava, quem lidava com o processamento de dados dessas máquinas era uma função de secretariado. E nessa função de secretariado, geralmente era atribuído às mulheres fazer essa função, né, de secretária ali. E aí há até uma brincadeira que fazem, a gente aqui não está concluindo nada, mas colocam a culpa bastante aí na questão da Apple e da IBM, porque eles levaram os computadores pessoais, né? Os computadores foram para dentro das casas. Então, a partir do momento, na década de 80, que a gente passa a ter o computador, esse é tratado como um brinquedo. Ele é tratado como agora uma máquina que é o brinquedo do menino, né? Então o menino ele começa a ter o seu computador dentro do quarto dele, que é para ele jogar, né? Os games vão vir aí com força na década de 80, os jogos, os videogames. Então, Incentivando mais pro lado masculino, né? isso Fomentando sempre a para o lado área masculino. masculina. Isso quando a gente fala da computação, da tecnologia, né? Quando a gente fala da área de exatas, a gente vai tratar aí a questão das brincadeiras, dos meninos e das meninas. Sempre teve uma distinção. As meninas ganham as bonecas, ganham o ferro de passar, ganham o fogão, as panelinhas, né? E os meninos vão ganhar o quê? Vão ganhar os blocos de montar, vão ganhar carrinho, vão ganhar peças, né, para eles construir, desconstruir.
Então, esses brinquedos, hoje é provado pela ciência que esses brinquedos vão estimular ambos, né? A mulher destinada a ser mãe, ou ser professora, ou ser uma médica, advogada, lógico, não desmerecendo essas profissões e esse posicionamento, né, como mulheres na sociedade. Mas os meninos vão ser estimulados, então, a brincar com brinquedos que vão levar eles para essas áreas de exatas, a área da engenharia, a área da computação. E quando a gente fala da computação, aí a gente tem esse advento dos computadores pessoais que vão ser o brinquedo do menino, como videogame. Até se a gente procurar as propagandas dos PCs da Apple, da IBM, a gente vai ver que geralmente eles estão ali brincando, Thiago vestidos tá de perdido. astronauta. Hã? O Thiago tá perdido entre a live e a reunião, coitado. Pois é, ó, Thiago. Ai, e aí, eles vão estar aí vestidinhos de astronauta dentro do quarto, brincando no seu computador, e a irmãzinha chega com a boneca segurando pelo braço. Então, querendo ou não, a gente está vendo que uma mensagem é deixada. Então, para a família, é deixada uma mensagem para as crianças, para os adolescentes, que brinquedo de menino é o computador, é o game, são os consoles. E que as meninas vão ter que brincar com esses brinquedos mais voltado para uma área de ser do lar, de lidar com as pessoas, uma área mais de humanas, É, né? eu ia pôr. Então começa por aí esse estigma também, né? Sim, começa. E uma coisa assim, antes que eu comece a falar, tem uma pessoa que ela me assiste todos os dias aqui, né? Eu tenho que mandar um beijo para Maria Eduarda, minha sobrinha. Eu estou influenciando ela a ser da área de exatas, já estou deixando aqui Ai, muito bem, tem que registrado, incentivar as meninas. né? Mas assim, o que eu vejo é que, tipo, do meu período de... Não, eu tenho algumas cenas, né? Como você falou, que a gente entra na faculdade e vê muito poucas mulheres e muito dos homens, né, dentro do curso, mas eu tenho um pensamento aí. No meu primeiro curso, que foi o de processamento de dados, nós tínhamos mais mulheres na sala. Acho que até mesmo pela falta de conhecimento, né, do que ia ser ministrado dentro da sala. Muitas pessoas achavam que no curso nós íamos aprender a mexer com Word, com Excel, a navegar na internet. Quando chegou na metade do curso, já tinha desistido bastante gente, né? E quando veio para o final do curso, aí já de uma turma que entra com 50, 60, e na minha época era duas turmas, se abriu duas turmas. Então, assim, era o boom mesmo de que todo mundo sabia dessa necessidade, né? Hoje todo mundo sabe que é a profissão que está em todas as outras profissões, mas ainda tem uma demanda assim pequena, né, de procura. O nicho é grande, pode ser explorado, tanto para a área da saúde quanto para lazer, algumas outras coisas, né, na parte da tecnologia. Só que ainda é pouco essa busca. Então, quando chega nesse período, eu comecei a sentir, eu falei assim, tenho que fazer a diferença. Tenho que fazer a diferença porque não é o que todo mundo pede, não é o que todo mundo pensa, é o que todo mundo pede, um profissional que vai ter que ter em todas as áreas, e hoje eu vejo isso cada vez mais forte. Eu tenho que fazer o meu diferencial. Eu não tenho que só esperar aqui pela sala e procurar outras coisas, porque eu preciso me desenvolver. Quando eu cheguei em ciências da computação, que logo passou para sistemas, 6 meses depois, eu já via que era o curso que tinha mais meninos e poucas meninas. E um fato interessante, assim, que você chega a primeira semana na faculdade perdida, eu não vou falar o nome do professor, mas pela piada você vai saber quem é, Ana. Aí ele chegou, e assim, você me conheceu, né? Sabe que na faculdade eu andava muito de salto e tudo. Eu cheguei e falei assim: você tá no curso errado, não? Eles O de falavam. direito é pra lá. Aí eu falei assim: não, é aqui mesmo. Na aula de programação é a aula que eu vou fazer agora. Então entra, mas tá estranho.
Tipo Ah assim, lá, chegou ouvi também. Dos professores, ouvia muita piada. Piadinha, sempre era piadinha. muito, mas assim, não era maldade, é porque até Sim. mesmo para eles estava difícil aceitar, né, essa inserção das mulheres dentro da área. Eu acho que é uma área que ela foi numa concepção muito masculina, ela veio de dentro da engenharia, né? E hoje a gente vem quebrando esses paradigmas. É. Eu acredito que ainda tem uma tendência, ainda vai demorar muito, porque é mudança de cultura, né? Colocar mais mulheres, inserir mais mulheres dentro da área de tecnologia. Só que eu acredito que ainda a gente vai vencer esse obstáculo. A gente vê um movimento, né? Mesmo da época que a gente estudava, igual eu falei, a gente estudava e Não assim, a tinha gente movimento na época, não né? existia. É, isso que eu falo. Era assim, era algo que não se comentava, não falava. A gente lidava com as piadas, né? Mas você tá no curso. É, e aí você deixava quieto. Mas hoje você começa a perceber que é uma questão cultural e que isso precisa ser conversado. Precisa haver uma reflexão, o motivo pelo qual que não se fala das mulheres na tecnologia, sendo que as principais tecnologias que mudou a nossa sociedade foram fomentadas por mulheres, né? Você falou da Ada, né, que foi uma matemática aristocrata e que ela foi a primeira programadora. O primeiro ser humano a programar uma máquina foi uma mulher, né? E dentre outras, eu até É anotei o aqui. caso também que eu toquei, né? Que do buraco negro. Os primeiros cálculos foi uma mulher, e depois a certeza de que tinha, que veio tudo, era uma mulher. Então, assim, É, tem aquela atriz de Hollywood que ela, esqueci o nome dela. Acho que é Randy Lama, alguma coisa assim, o nome dela, não me lembro certinho. Mas foi a mulher que inventou o Wi-Fi. sim, Ela era uma atriz, é a atriz que protagonizou Sansão e Dalila, e ela justo foi a que desenvolveu o Wi-Fi, o que a gente Wi-Fi. conhece hoje. Então, assim, não foi falado, não fala-se dela. Não fala que a mulher que criou, que desenvolveu a linguagem COBOL, foi uma mulher também. A Cooper, né? Isso. Hopper. Ela que desenvolveu o COBOL. Foi ela que criou o termo que a gente conhece, deu um bug. Deu É, um bug. Ela que deu origem a esse termo. E ninguém fala dela, mas todo mundo fala do Turing. Alan Turing tem até filme em Hollywood, né, da questão do enigma, descoberta do enigma. Mas ninguém fala dessa atriz que foi quem desenvolveu o Wi-Fi. E assim, essa mulher merecia uma série no Netflix. Ela merecia um filme também em Hollywood para ela explicar como que ela era uma atriz tão famosa e desenvolveu o Wi-Fi também. Então, tem alguns marcos aí que as mulheres são invisibilizadas. Tem também uma outra programadora que ela foi a dona da primeira software house remota, né? Que funcionou na década de 60, que ela conversava com os outros programadores e as programadoras através de telegrama. Então você imagina, Renata, especificar um software, fazer a especificação dele por telegrama, né? A questão dos requisitos, a programação e essa conversa acontecer por telegrama. E essa mulher, eu tinha notado até em algum lugar aqui, que eu gostei muito da história dela. Eu sabia que era uma mulher, mas eu não lembrava o nome. É Stephanie Stiff. E ela foi a primeira pessoa que programou um software embarcado para a Boeing. Foi o primeiro software embarcado da Boeing e foi ela que desenvolveu. Então, assim, a gente não entende o porquê. E essas discussões que a gente está tendo aqui, que outras pessoas também têm que se perguntar, o que aconteceu? Né? Em que momento que essas mulheres se perderam na história? Por que nós não comentamos isso no curso de computação? Por que a gente não leva isso para as meninas do ensino médio que gostam de jogar e que eu já ouvi dizer que usam nick, usam usuários com nome masculino? Tem que usar nome masculino porque elas sofrem preconceito, porque eles acreditam que por dois motivos, ou não vão jogar bem, não jogam bem porque são meninas, ou elas sofrem assédio.
né? Também É, dentro aí da um questão. dos principais, eu acho que é uma das principais questões. Questões, que é o assédio. Então, elas usam um nick, usam um avatar masculino dentro dos games, dentro dos jogos, para conseguir se manter nessa área. Essa mulher que eu falei, a Stephanie Stiff, ela usou um nome, ela mudou de nome, né, para masculino, para ela conseguir desenvolver esse software para Boeing, o software embarcado. Usavam também muito nomes, codinomes, né? Codinomes, exatamente. Codinomes que se usava. Hoje mesmo no mundo dos games, eu jogo bastante, eu vejo, tem muitas pessoas ainda com codinomes, às vezes para não generalizar e dizer o que é. Mas eu acredito que a gente tem que ir quebrando essas barreiras, sabe? Eu tenho incentivado, eu tenho buscado muito. Quando eu vou nas maratonas de programação e tudo, e que eu fomento aqui também, eu falo assim, pessoal, eu preciso de um time só de meninas. Os meninos só se inscrevem se tiverem um time já fechado de meninas. Vai incentivar as meninas, vamos ajudar, vamos pôr elas para se inscrever, para vocês se inscreverem. Senão, não funciona. Aqui tem uma escola, a escola de tempo integral, aqui de Paraná, a escola Alejandro. E eu conheci um professor, infelizmente não vou me lembrar o nome dele. E ele tem um projeto no ensino médio que é a robótica para meninas. Então, quem pode se inscrever são somente as alunas dele. E aí houve uma revolta dos meninos. E por que que os meninos não? Por que que os meninos não? Porque elas estavam abertas só para as meninas. Então, e ele explica porque... E aí ele faz esse estudo com os alunos, explicando, olha por que que eu estou abrindo vagas só para as meninas. Porque há uma tendência masculina para os cursos de tecnologia. Pela ordem cronológica que a gente falou, pela ordem dos estímulos que eles sofrem também quando são crianças com relação aos brinquedos e as brincadeiras, que as meninas também sofrem. Então, para mostrar para as meninas, ó, vocês são capazes, né? Porque, igual eu ia te falar anteriormente, quando eu estava na faculdade, eu não me sentia uma menina da tecnologia. Eu não me sentia assim. Até há pouco tempo, quando eu trabalhava, né, que eu exercia a profissão, eu não me sentia uma mulher da tecnologia. E foi onde eu comecei a repensar, a quebrar os meus próprios paradigmas, que é aí que começam a nossa mudança, né? Como o Gandhi falava assim, você quer a mudança no mundo, seja você a primeira mudança, né? Então você tem que começar a quebrar esses paradigmas para que outros também sigam seu exemplo. Hoje eu tenho na sala meninas, eu acredito que as meninas do primeiro período, os meus alunos, se estiverem aí online, eu pedi para eles, ó, amanhã a professora vai estar online numa live. Se vocês não estiverem lá, também vai falta. E aí eu tenho as meninas lá. Hoje eu tô com olha, a turma tem 60 alunos e eu tenho na turma 5 meninas. Eu já ia falar isso, que é a média mesmo, não dá 10%. Não dá 10%, né? Mas assim, acredito que isso vá havendo essa mudança a gente conversa muito entre as meninas. Que ontem uma me falou assim, professora, mas como que a gente muda? Como que eu faço para mudar esse paradigma? Como que eu faço para reverter? Eu falei, com o tempo, porque paradigma cultural, o pensamento cultural, ele aos poucos você não muda do dia para a noite. Porque foi algum tempo isso estabelecendo, né? Então agora precisa de um tempo para a gente reformular também esse pensamento. E é uma coisa interessante, Renata, que a gente tem que pensar que assim, não é as mulheres tomando o lugar que é do homem, claro que não. Só que a gente precisa dessa representatividade, precisa entender o que aconteceu, que às vezes tem mulheres que se interessam pela área de exatas, se interessem, né, vão se interessar pela área da computação, porém se sentem rejeitadas, se sentem um pouco acanhadas de entrar para essa área e poder, então, ter mais conhecimento de tecnologia. Ela falou assim, mas eu não sou da tecnologia, eu sou uma pessoa que não gosto muito. Mas, gente, se a gente usa um celular hoje em dia, que o celular hoje, o processamento dele é melhor do que o processamento do foguete que foi para a Lua, por exemplo, os celulares que a gente tem em mãos hoje, o processamento é muito maior.
você é uma pessoa da tecnologia, seja você homem, seja você mulher, Eu né? acho que Você... é nesse ponto que começa-se a trabalhar, sabe? A fazer essa quebra de paradigma. Por quê? Porque as pessoas hoje elas estão muito mais inseridas no mundo tecnológico do que na época que a gente começou a fazer faculdade, né? Sim, com certeza. E hoje, assim, o celular ele trouxe tanta comodidade e o ser humano ele busca ainda mais por essa comodidade, né? Então, assim, que tenha já uma proposta, e por isso que a SBC também já vem fazendo isso, né? Buscando, e a gente já está junto ali trabalhando com o MEC para inserir a computação já nas séries iniciais. Porque o que acontece? Quando chega nas séries iniciais, você é bem criativa. A criança ela tem uma imaginação muito ampla, né? Ela imagina muita coisa. E, e ela vai começar se ela imaginar um aplicativo, alguma coisa, ela começar a ter a noção de como ela vai desenvolver. E ela começar a desenvolver, né? Para ela, para a comunidade dela, ou para de alguém. E eu acho que isso já vai ajudar e fomentar mais essa área de tecnologia, seja tanto para ambos os sexos, mas voltando também a mostrar para as mulheres que elas podem muito mais do que elas estão pensando. E a questão é assim, até a gente tem hoje muito marcante que caminha junto com a tecnologia essa questão da inovação, né? Então, o inovar, como você falou que a criança ela tem uma mentalidade fértil, ela é criativa, e a criança ela tem um detalhe muito importante que ela não tem essa distinção de gênero, é mais fácil de trabalhar. Então, as meninas são mais propensas a inventar, elas são mais desbravadoras do que quando se chega a uma adolescência, a uma formação mais de caráter, ela vai ganhar esses paradigmas, esses aspectos culturais que vão inibir, então, a essa inovação. Mas se a gente fala em inovação e fala em tecnologia, por exemplo, eu ministrei uma disciplina semestre passado sobre startups e que trabalha muito a questão da inovação. E aí a gente fala assim, mas se eu estou na área da inovação, significa que ninguém esteve lá ainda. E se eu estou tentando desbravar essa área, então eu estou suscetível a erro. Então eu chego a uma conclusão que assim, a mulher também ela é muito perfeccionista. Ela tem medo de errar, ela tem medo de errar perante as outras pessoas ou um núcleo masculino que é composto a tecnologia em sua maioria. Se eu me arrisco nessa área e eu errar, então eu vou ser taxada como uma pessoa que está fora do habitat dela, né? Então essa E questão é nesse ponto que tem que começar também a se trabalhar, né? A não ter esse medo de errar. Por que que mulheres que foram primordiais, como, né, as que você mesmo citou, elas entraram e foram as primeiras? Porque elas não tiveram medo de errar, e a mulher, ela se dá bem na área. Se ela prestar atenção e ela for mesmo, ela vai se dar muito bem. A gente é mais concentrada, né? Somos perfeccionistas, sim. Então, a gente vai nos detalhes. A gente acaba sendo detalhista. Você vê que quando tem mulheres na equipe, e isso eu falo como gestora mesmo, mulheres na equipe, elas são mais perfeccionistas, elas são detalhistas, e ela vai ali, ela quer a perfeição, ela não quer o erro. e aí esse medo de errar, mas tanto e é um estereótipo do curso, porque se eu, para quem entra para tecnologia e tem medo de errar, é onde você acaba se desmotivando, né? Não quer ficar mais, porque a tecnologia é assim, não pode ter medo de errar, vai errar e que bom que erre. É necessário. Na tecnologia, então, em outras áreas, como não é passível de erro, na área da saúde, por exemplo, né? Quanto menos erro, melhor. Mas área de tecnologia, a gente fala para os alunos, errem. Eu falo para os meus alunos em sala, aproveitem. Vocês estão aqui no laboratório, é momento de errar, é momento de perguntar, é momento de vocês refazerem, serem criativos, usarem imaginação, porque a tecnologia, a inovação nos permite resolver problemas e também ajuda a gente a pensar que eu posso errar. Aqui é o momento.
para que eu desenvolva uma tecnologia, eu preciso errar. Porque eu vou ter o primeiro protótipo, eu vou ter o segundo, eu vou ter o terceiro protótipo, para ir melhorando cada vez mais o desenvolvimento de uma solução em tecnologia, né? Sim, é tanto que se a gente observar pela área do desenvolvimento, você vai desenvolver um software, um aplicativo, você faz, testa, altera, arruma, né, refaz. Isso é o cotidiano. Então, é assim, é entre erros e acerto. O que diferencia o sucesso vai enquanto você consegue arrumar ali e fazer o acerto Exatamente. a sua vitória. É. E aí, assim, quando a gente olha para uma área que é tão passível de erros e que a gente tem que experimentar, tem que inovar, não pode ter medo, então aí você vem ao público feminino que é tão taxado desde o início a ser tão perfeita. Porque por mais que hoje há uma discussão desse empoderamento da mulher em diferentes áreas, né? Em todas as áreas há essa movimentação. Mas ainda está enraizado no nosso inconsciente que a mulher tem que ser perfeita, porque afinal de contas ela tem que ser um bom partido, porque para É, um bom casamento, porque ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser uma boa dona de casa. Então, isso, não, nós pararmos, não, vou parar e pensar nisso. Não, isso já acabou, isso não existe mais. Mas inconscientemente você olha aquela que quer desbravar, que quer conhecer, que quer inovar, que quer estar à frente de uma empresa, que quer estar à frente na inovação, na tecnologia, ou aquela mulher que, não, é melhor eu ficar aqui porque meu pai não deixa, meu marido não deixa, e assim vai, né? Ou tá todo aquele patriarcado ali segurando ela para que ela não desenvolva. Infelizmente, isso a gente até falou outro dia no telefone, é um inconsciente coletivo. Eu parar e pensar, não existe. Mas nas atitudes, nas formas de reflexão, eles ainda estão bem enraizados. E aí eu sempre falo, não é uma questão da gente querer convencer, seja um público masculino ou seja o público feminino. É só de, olha, isso existe e isso precisa ser falado. Isso precisa ser conversado, porque há aí ainda esse paradigma cultural com relação à mulher. Hoje, por exemplo, eu tenho junto com uma colega aqui de Paraná, que é a Ellen, a gente tem o clube do Leia Mulheres. A gente faz encontros mensais. Porque justamente na fomentação disso daí. Quantos livros você leu nos últimos tempos que foram de autoras, que foram mulheres, né? Não porque elas escrevem, porque elas não escrevem. Então, assim, em diversas áreas, a gente vai ter aí a questão da mulher, desse empoderamento sendo movimentado. E a tecnologia, ela, além da gente voltar com essa ideia de que lugar de mulher é na tecnologia também, de empoderar ela, empoderar no sentido de que, olha, você tem poder aqui nessa situação, você tem capacidade dessas ações, dessa situação. A tecnologia e a computação, ela ainda tem uma situação que eu vejo diferente das outras áreas, porque já foi um campo feminino, já foi um campo feminino e isso foi deixado de lado, invisibilizado. E hoje a gente chegou a esse ponto em que as mulheres, a gente não vê uma representação aí nos cursos, né, na graduação. A pós-graduação, então, a gente não vamos nem citar aqui mestrados, doutorados na área de tecnologia, que é ainda. por experiência mesmo, eu te falo, é muito, muito pouco. Dentro da área da computação, se a gente está falando aí de 10% na graduação, né, da presença feminina em relação à masculina de 10%, na, na, nas especializações, principalmente as estrito sensu, a gente aí tem aí, vamos dizer assim, 5, 6%, Ana. É muito baixa. E eu falo mesmo, até mesmo dentro das nossas reuniões da SBC, os cursos são coordenados, na maioria, por homens, no Brasil inteiro. Os dados que eu estou falando é do Brasil. Então, É, assim, são algumas visões que a gente vai agora pensando, né? Por que que não tem mulher aí fazendo tecnologia?
inovação, computação, sendo que a gente tem bons exemplos, temos uma boa representatividade. E quando a gente vai para a docência, então, as mulheres aí, professoras na área de tecnologia também, raros, né? A gente tem as colegas aí que atuam nos institutos federais, né? Que foram nossas colegas na faculdade, mas se a gente olhar para o plano aí do Brasil, são poucas mulheres na área de tecnologia mesmo. Não, você começa a ver. E aí, você falando, os institutos hoje que eles começaram a ter os ensinos, poucos, ainda são poucos, né? Cursos de ensino superior dentro do estado na área de tecnologia do instituto. Eu acho que tem aqui em Porto Velho e em Paraná. E as professoras às vezes estão no integrado, né? No médio integrado e não no superior, muito poucas coisas. Exatamente. Estão já não é no ensino superior. Aqui em Paraná a gente está com a professora Letícia aqui na direção do Sim, instituto, eu então tive aí com ela. uma representante, né? Nossa professora na época da graduação. Eu falo para ela que foi a minha eterna orientadora. Ela foi minha orientadora de TCC. E eu falo, professora, a senhora é meu exemplo, minha Foi minha também. representatividade aqui, porque eu lembro da Samila também, que foram professoras nossas na graduação que tinham esse viés bem marcante, mulher na tecnologia, né? Tive E professoras também. falando da Letícia, aproveitando, né? A Letícia tinha ela e a Samila eu não tive, nunca tive aula de programação, era sempre a parte teórica. Eu falo que ela era computação teórica. A Letícia eu tive prática, né? Programação e tinha, acho que a Adriana também. Também Adriana, teve. sim. Então, Ela formada em matemática e ciência da computação, minha Adriana, né? uhum, sim. Então, eu acredito que é isso. Ana, e uma pergunta que eu te faço assim mesmo, o que você acredita que falta ainda de fomento dentro do Estado para a gente ter mais mulheres na computação, assim? O que seria mais viável, assim, de propor, né? Uma coisa assim, o que seria interessante dentro de uma instituição de ensino para que se tenha mais essas mulheres. Porque entrar Então, até que ela entra, às vezes não permanece. esse uma questão, uma agravante, porque às vezes as meninas se interessam pela área, mas há esse tratamento entre eles ali no primeiro, segundo período. A gente fala primeiro ano, né, da graduação, em que eles precisam ser analisados e tratados de perto. Isso a gente está falando os acadêmicos e acadêmicas, né? Porque o curso de tecnologia, de uma forma geral, tem uma evasão alta, né? Eu lembro que quando eu entrei, eu falei, tinham 50 alunos na turma. Quando me formei, tinham 7. Eram 7 pessoas e tinha só eu de mulher na turma. Então, assim, ver que como foi a evasão, né? Por mais que a nossa grade, na época era grade aberta, né? Naquele sentido que você pode fazer disciplinas de outros períodos e tal, mas ainda assim, eu entrei num ano em que tinham 50 pessoas na sala e formamos 7. E aí, nesse sentido dessa evasão, a evasão das mulheres é mais alta ainda. E quantas vezes no curso eu parei e pensei assim, gente, eu vou desistir disso daqui. E eu não desistia, porque eu falei, Eu nunca pensei nisso, nunca. todo mundo pensa. Chega aquele, eu falo para meus alunos, às vezes no quarto, quinto período, eu falei, não se preocupem, vocês estão querendo desistir, eu sei disso, mas vamos respirar, vamos tomar uma água, porque é assim mesmo, todo mundo passa por essa situação. E aí eu lembro que eu falei, gente, eu vou desistir, eu tava no quinto período. Eu falei, eu vou desistir. Aí eu falei assim, não, eu tô com dó do meu pai, porque meu pai pagava a minha faculdade. Eu falei, gente, no quinto período eu vou desistir. Só que aí eu comecei a ter as disciplinas de engenharia de software, que é a área que eu amo de paixão, né, hoje. Sempre a gente tem aquela áreazinha que a gente gosta. E até então, poxa, a área matemática era forte. Tinha disciplina de compiladores.
Eu falei assim, gente, eu vou Ó, desistir eu vou disso aqui. contar um caso para você. Isso aqui Você não é lembra para do mim. nosso professor de matemática? Né? O nosso professor de matemática, aquele alemão, né? O Ele sempre Hitler, né? A gente dava o nome dele de Hitler. é o nosso Hitler. Então, o Hitler, um dia, eu grávida, fazendo cálculo 3 lá, letor de couro, que eu falo. Aí ele chegou e me deu uma lista com 60 exercícios. Virou para mim e falou assim, aí aquele dia eu não estava bem, acho que da gestação e tudo, né? Fazendo com calma e tudo. Ele virou e falou assim, a aula acabou e você não terminou? Eu falei assim, não, professor, não estou muito bem. Ele falou assim, eu vi mesmo, fazendo muito devagar. Leva essa lista para casa. Se você não trouxer na próxima aula, você nem vem para minha aula. Vai lá na Ele falava assim secretaria mesmo. e tranca o curso, que não é para você isso aqui. Eu falei É, assim, ele me deu ele falava aquele assim. tapa de motivação, assim, sabe? Que eu falo que, assim, que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Desafiou a pessoa errada. Eu voltei com os É, exercícios prontos no outro dia. Fui na outra sala que ele estava assim, tá aqui, professor, porque ontem eu não estava passando bem. E aí eu falei assim, agora tem que correr atrás do 10, porque eu mexi com o homem. que ele desafiar a Renata É triste. não dá, né? Mas então, É. voltando à pergunta que você me fez, essa questão de fomentar, então, soluções, fomentar ideias para que a gente permaneça, além de permanecer com esse público feminino, mas não esse permanecer de maneira quase que impondo, né? Mas de mostrar que há algumas saídas e pensar antes de mudar o curso ou de sair para uma outra área. Eu acredito que as instituições elas precisam, principalmente assim, passar a refletir mais sobre um passado, um presente e um futuro com essas meninas. Essa conscientização de uma quebra de paradigma cultural. Então, eu acredito que agora esse movimento, e eu acredito muito nisso, que o movimento da área de exatas e da área da tecnologia, vai se fundir um pouco com a área de humanas. Porque a gente precisa dessa reflexão do que nós já fomos, do que nós estamos sendo e o que a gente espera do futuro em criar tecnologias e esse pensamento feminino, esse pensamento da mulher que pode trazer a inovação. E isso acontece através grupos de estudo, né? Os grupos de pesquisa, com linhas de pesquisa voltada aí para as meninas, focado na questão da mulher na tecnologia. Então, dentro de instituições acadêmicas, além também de parcerias com as empresas, porque uma grande dificuldade que as meninas sentem também é com relação ao mercado de trabalho. Inserção no mercado de trabalho. A inserção no mercado de trabalho para as meninas também, porque querendo ou não, aquilo que a gente falou anteriormente, do inconsciente coletivo que ele existe, e existe também no mercado de trabalho. Querendo ou não, quando eu vejo que vai vir uma programadora, um programador júnior, por exemplo, a vaga que está aberta. E se chega uma mulher, então, para fazer esse teste, querendo ou não, o olhar já é diferente, ou talvez nem chamem aí para a entrevista ou para o teste só pelo currículo de ter visto uma mulher. Não estou aqui afirmando, né, que já vi isso nas empresas, mas que começar então a pensar nessas possibilidades de inserção no mercado de trabalho dessas meninas quando saírem da academia, porque às vezes elas deixam a motivação de lado. E Sim, se isso uma coisa que eu tenho percebido, assim, de observar mesmo o que tem feito e o que eu venho fazendo por essas minhas observações, é sempre mostrar a áreas que elas podem estar atuando, né? E eu sempre converso. Quem faz sistemas de informação, quem faz redes, todas as áreas têm nichos que você pode atuar. Talvez você não está dando bem em um daqueles ciclos, mas tem um outro ciclo dentro do próprio curso que você pode atuar, né? E não ficar fechando, direcionando. porque às vezes ela fala, vou ter que programar, vou ter que. Eu não gosto de programação, eu não gosto. Mas tem outras áreas, né? A área de tecnologia é muito abrangente aí.
Então, além disso, a gente tem que estabelecer um elo aí com as escolas, trabalhar com tanto as crianças como as adolescentes junto na academia nessa disseminação da tecnologia, que a tecnologia ela é independente de gênero, seja masculino, seja feminino, a tecnologia, a inovação, a computação. Área nenhuma tem gênero, né? Se você vê, A área área nenhuma tem tem gênero, gênero. exatamente. Então, eu acredito que esse foco de tratar dentro da instituição de ensino, dentro da academia, as acadêmicas, tentando mostrar as diferentes áreas de atuação que elas podem exercer depois, um estudo do mercado de trabalho da sua região, né, daqui da nossa região também, de ver quais são as áreas que faltam profissionais da área de tecnologia, porque tem muita vaga. A área de tecnologia, inovação, computação é o que mais surge vaga aí diariamente, no Brasil inteiro. Paga bem, né, Ana? Se você vê, se você é um profissional que tem os diferenciais, eu falo, às vezes você não pode ir também procurar um emprego só com o conhecimento da faculdade. Mas hoje eu Exatamente. falo assim, hoje quem pode atuar e atua dentro da área de TI, ele pode escolher se ele quer ganhar R$ 1.000 por mês, um salário mínimo, ou se ele quer ganhar 20, 30 mil. E essas vagas de 20, 30 mil tem e está sobrando vaga, porque não tem candidato qualificado. Só o conhecimento adquirido na graduação não vai trazer essas vagas, né? Essas possibilidades. Aí a pessoa, o acadêmico ele tem que focar em que direcionamento, qual é a área de interesse dele para essa especialização. E, obviamente, que isso vai fazer com que surjam ainda as possibilidades de ocupar uma vaga dessa, né? Então, eu acredito que esse elo entre a academia, as escolas, a fomentação de grupos de pesquisa, incluindo também aí os grupos de estudo com essas meninas das escolas, seja pública, seja escola privada, o incentivo à inteligência artificial, à robótica, os games, mostrando que isso é coisa de menina também, né? Que afinal de contas tem muita menina que gosta de jogar, que gosta, que tem a questão da inovação. Então, é mais uma sair do nosso eixo de academia e buscar essas possibilidades, porque ao mesmo tempo que a gente trata aí as acadêmicas, a gente tem que pensar no público que vai vir, no público que ainda que se interessam por essa área e que talvez está aí à porta, a graduação, numa área de tecnologia, né? Justamente. Ana, tá dando já aqui quase 1 hora, né? E o Instagram ele limita dentro Já. de 1 hora. Eu estou aqui, assim, muito grata por essa nossa conversa, de compartilhar um pouco das nossas experiências, né? Como acadêmicas, como docente, como profissionais da área, né? Que, que motiva. E eu vejo isso bastante em ti, né? Você busca essa motivação também para as pessoas dentro da área, por isso surgiu esse convite. Vamos falar sobre isso, né? Eu Foi. te agradeço muito, como também agradeço a todo mundo que está aqui nos assistindo, né? E eu vou passar uma consideração para você que a gente tem 1 minuto e meio aí ainda, antes que caia. Renata, eu gostaria de agradecer o seu convite, né? Há tempos a gente sempre conversa, a gente troca o WhatsApp, passa às vezes 6 meses sem se falar. Dali um pouco a gente troca um oi, alguma coisa no WhatsApp ou por uma rede social, mas a gente sabe que sempre pode contar uma com a outra. Eu agradeço muito o seu convite e eu acredito que essa é a gente pensar, a gente refletir sobre a nossa posição como docente, como profissional de tecnologia e tentar, uma por uma, aí fazer uma rede de mulheres que elas compreendam que também é a área delas, né? Que também elas podem ser pessoas que produzem tecnologia, computação e inovação. Eu agradeço o seu convite, estou à disposição. Agradeço também quem estava aí com a gente acompanhando essa nossa conversa. Tá? Obrigada aos meus acadêmicos que estavam aí online, essas pessoas, tá bom? Agradeço aqui
a minha mãe, que, né, que estava aqui online, a minha cunhada, que deixam incentivar a minha sobrinha, que põe eles tudo na tecnologia, vai dos meus filhos a ela. E também, assim, tu tinha um beijo. Beijo pro pessoal, ó, Ceará Online, Salvador, São Paulo, pessoal da Unesp que estava nos assistindo de São Que Paulo, da bacana, um beijo para as meninas. né, que às vezes que a reunião passa. Muito obrigada a todo mundo. E amanhã tem live sobre saúde mental. Ó, que Beijo, maravilha. Ana.